Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo querido, querida amiga. Obrigado por estar aqui assistindo o nosso canal, acompanhando os colunistas, né? Muito importante para nós. Passamos aí de 5.100 inscritos, o canal crescendo dia após dia. Se você ainda não é inscrito, bate o dedão aí nesse botão vermelho e vem estudar com a gente. A espiritualidade por um prisma de espontaneidade, de seriedade, de profundidade. Buscamos entender profundamente alguns aspectos desse universo extraordinário da vida espiritual, juntamente com outros companheiros que aqui estão realizando o mesmo trabalho. Bem, hoje eu quero contar uma pequena história e desdobrar alguns comentários sobre religião, sobre crer em Deus, sobre religiosidade, sobre vivência da espiritualidade. Em tempos tão difíceis em que a gente vê tantos cristãos, tantas pessoas vinculadas a religiões, tendo posturas tão distanciadas do Evangelho de Jesus e muitas vezes pregando, falando de fé, falando de Deus, mas sem amor, porque Deus é amor, né? Nem sempre onde se fala de Deus, há Deus, mas onde houver amor, Deus aí estará. E essa história traz luzes interessantes, né? A gente vê às vezes o nome de Chico Xavier sendo utilizado para atacar pessoas, atacar líderes, e vamos numa história sobre ele para a gente refletir um pouco também sobre a grandeza do Chico. Dizem que Chico Xavier estava na casa espírita quando adentrou o recinto um médico ateu. Chico estava começando a ser conhecido no Brasil, ainda não tinha sua imagem tão projetada, e o médico, né, cético, entrou e falou: "Quem aqui é Chico Xavier?" Aí o pessoal apontou, o Chico estava sentado num determinado ponto da mesa, e aí o médico falou: dizem que você tem contato com os espíritos, né? Com algo que transcenda a materialidade, o movimentar dos átomos no vácuo, a matéria que para mim só existe isso. Se você tem contato com a transcendência, com aquilo que vocês chamam de transcendência, me faça crer em Deus. E aí todo mundo ficou, né? Como que o Chico vai fazer esse indivíduo crer em Deus? Embora portador de uma paranormalidade extraordinária, de uma mediunidade incomum, e nesse momento não veio nenhum fenômeno, nenhuma manifestação paranormal. Nenhum perfume exalou e nada mais aconteceu, nenhum espírito se comunicou, mas o Chico olhou o médico com muita serenidade e disse: "Doutor, não é necessário crer em Deus." E aí todo mundo ficou, né, assustado. Como assim? E o próprio médico olhou: "Como assim? Não é necessário crer em Deus?" E Chico disse: "Os espíritos nos informam que muito mais importante do que crer em Deus é viver de tal forma que Deus possa crer em nós." Chico Xavier, naquele momento, estava mostrando o que é realmente religião ou religiosidade ou espiritualidade, que não tem a ver necessariamente com crer ou não crer, porque o essencial é o que fazemos, como vivemos. O que nos lembra Tiago, que a fé sem obras é morta. Então a gente tem que estar muito atento, porque muitas vezes nós carregamos rótulos, frequentamos lugares. Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou pentecostal, eu sou umbandista. Mas o que de fato importa? Eu costumo dizer, aquele cientista que está dentro do laboratório, mesmo se dizendo ateu, dedicando a sua vida ao bem da humanidade,
ele está muito mais em Deus do que muitos religiosos. Ele está praticando o bem. Deus é o supremo bem. Para falar a verdade, eu nem acredito que existam ateus. E explico. Dificilmente alguém não acredita no amor, na forma, na ação amorosa, na caridade. Sendo Deus amor, a partir do momento que eu acredito no amor, eu acredito em Deus. Se eu frequento essa ou aquela religião, acho importante sim ter um núcleo religioso para estudar, para aprender, para conhecer, se libertar e crescer. Embora nem sempre as religiões façam isso conosco, né? Muitas, eu ouvi um indivíduo dizer assim: eu amo Deus, tenho algumas dificuldades com alguns intermediários. Então, meus queridos, eu penso que nesse momento que passa o Brasil, que passa o planeta, que algumas figuras têm surgido trazendo na palavra Deus e outros conceitos considerados nobres, é o momento de desenvolvermos percepção. É o momento de verificarmos se esse palavrório realmente tem a ver com a verdade interior, com a atitude. Porque Jesus falou que a árvore é conhecida pelos seus frutos, né? Então, eu me lembro de um filme, Irmão Sol, Irmã Lua, sobre São Francisco de Assis e Santa Clara de Assis. E tem um momento do filme que um dos amigos de Francisco de Assis, que era um jovem rico também, porque Francisco era muito rico, antes de adotar a vida, né, junto aos pobres. Então esse amigo de Francisco foi lá conversar com Francisco, demovê-lo daquele ideal de viver junto dos pobres, e falou, falou, falou. E teve um momento emblemático do filme que Francisco olha para esse amigo e diz assim: houve um tempo em que eu também acreditava em palavras. Então, que possamos transcender o palavrório e observar como cada um de fato vive, o que de fato move os indivíduos, né? Para que a gente não fique aí perdido em ilusões, em manipulações psicológicas, religiosas, em, vamos dizer, em legendas aparentemente cristãs e tal, que a gente possa atentar, aguçar a percepção. O importante não é crer em Deus, é viver de tal forma que Ele possa crer em nós. É um momento grave, mas um momento muito interessante da história humana, porque tudo vai se revelando, tudo vai se mostrando, e aqueles que tiverem olhos de ver vão perceber de fato o que é do bem, da luz. Não importa o rótulo, não importa o rótulo. Rótulo é muito fácil, né, nós carregarmos, mas é aquilo que de fato é proveniente do amor, né? Emmanuel, Espírito, diz algo muito lindo também. Não importa se quem chega, chega em nome de Deus. Importa saber se traz algo de Deus para ofertar. Meditemos nisso com toda seriedade. E muita luz, muita paz. Compartilhe este vídeo, deixe aí o seu comentário. Vamos crescer juntos. Grande abraço.